Estamos de volta com o programa De Cara com a Vida, Você Encontrando Você. Hoje estamos focando o nosso comportamento diante das perdas, diante do leite derramado. Iremos ouvir alguns depoimentos sobre esse assunto. Fábio, o que significa ficar chorando pelo leite derramado? Significa o seguinte, é você estar se lamentando por uma coisa que você poderia ter feito de uma maneira melhor e no momento você não teve como e por isso você fica se lamentando, né? Isso pode acontecer ou por você ter tido passando por algum problema psicológico que não lhe dá condição de resolver isso, ou por você estar com um curto espaço de tempo para resolver a situação e não ter como lidar com isso. E só que a gente sabe que o importante é que você não fique preso e engessado nessa situação, né? Que apesar de você chorar e viver o luto, você precisar desse tempo para viver essa situação, você tem que saber lidar com ela e conseguir superar ela, porque afinal de contas não adianta você viver, como a própria frase diz, viver chorando pelo leite derramado, né? Fábio, nós nunca estamos preparados para o infortúnio, para as tristezas. Parece que o ser humano está sempre preparado para as alegrias, para a felicidade, não é? Mas o que fazer? A vida é feita de ganhos e perdas, a vida é feita de altos e baixos. Você tocou num assunto que nós devemos chorar pela perda. Então, eu aproveito a oportunidade para esclarecer mais sobre esse luto emocional. Eu quero dizer que o luto em relação à perda é um processo natural de todo ser humano. Acontece que no processo do luto, nós temos 4 fases. Nós temos a fase do entorpecimento, é aquela fase do choque. Nós não acreditamos o que aconteceu conosco, né? Então, nós ficamos assim chocados, estupefatos, sem saber realmente se aquilo aconteceu ou não. É a fase do entorpecimento. Depois, nós chegamos à fase do protesto. É aquela fase que nós perguntamos por que isso aconteceu comigo, porque Deus fez isso comigo, as circunstâncias, é a fase do protesto. Depois entra a pior fase, é a fase do desespero, é aquela que nós sentimos a falta de alguém que nos deixou, né? Seja por via de morte ou por outras vias, né? Porque uma das coisas mais difíceis é nós chorarmos por pessoas que ainda continuam vivas, mas que disseram adeus para nós. Então, é a fase que nós não aceitamos, sentimos a falta do outro em nossa vida, seja do outro ou de de um emprego, de um empreendimento, de um projeto que nós estejamos trabalhando, né? Depois vem a última fase, a fase que eu diria mais salutar, é a fase da recuperação. É aquela fase que demandou muito tempo e pouco a pouco nós voltamos a ver a vida com outras cores, com outro colorido, não é? É a fase de uma aceitação maior em que nós até que aceitamos que temos de prosseguir a nossa caminhada sem a presença daquela pessoa ou de atividades que nós estamos fazendo e que por circunstâncias não mais acontecem. Rayane, é saudável ficar chorando indefinidamente pelo leite derramado? Em termos, todo ser humano ele tem direito de sentir uma perda. Qual é o ser humano que não sente? Se não sentir, não é ser humano. A gente, quando perde um ente querido, quando não passa em um vestibular, até mesmo quando perdemos um animalzinho de estimação, é a questão do apego. A gente, quando se apega a alguma coisa, a gente sente sim. Mas vamos ver o quanto vai durar essa depressão, esse choro. Não pode durar muito, a gente tem a vida pela frente. Faz parte da experiência do ser humano cair e levantar. Perder, se perdeu, vai ganhar, porque a vida é assim, a gente tem perda, mas com certeza tem ganhos. O que a gente não pode, o que o homem não pode, é fazer de um copo um rio de lágrimas. Meu caro telespectador, parece ser inevitável ao homem o não encontro com a dor, o não encontro com o sofrimento, porque a vida, ela é constituída de alegrias e tristezas, de sofrimentos e bem-aventuranças, né? E ai daquele que para não sentir a dor, foge da dor, desqualifica a dor, porque essa dor não sofrida no seu devido tempo vai estourar lá adiante. E o que é que ele teve a ganhar? O que é que nós temos a ganhar em adiarmos sentir a dor? É perdermos a grande chance de virmos a crescer
como seres humanos. Hugo, por que é tão difícil começar de novo? Eu acredito que o difícil de começar de novo é o sepultar, né, aquele antigo projeto, aquilo que não é que deu errado, mas que não teve um êxito. Então você vai iniciar algo novo, né, vai dar uma nova chance para você mesmo, inclusive amadurecer aquele projeto anterior, né, e como a gente pode até dizer, aquele filho, né, que ele vai nascer, dessa vez ele não nasceu, mas ele está amadurecendo dentro do ventre, e aí você vai dar à luz a um projeto muito mais perspicaz, forte, com a estrutura de que ele vai abalar muito mais as estruturas que ele iria abalar anteriormente. Só que essa dificuldade de aceitar que aquilo não deu certo, né, é o que faz com que o indivíduo não vá, não siga adiante, não lute. Então, se o indivíduo começar a lutar pelos seus objetivos, acreditar que ele pode, chama-se autoestima, né, ele vai realmente ter um objetivo e não vai ficar tão difícil, né? Então, acredito que a dificuldade seja essa, é acreditar que ele pode, né, que ele dentro do self, da identidade dele, ele pode construir uma estrutura para poder aceitar que as dificuldades da vida elas aparecem sempre. Então ele tem que ter autoestima e amadurecimento suficiente para poder aceitar essas dificuldades. Meu caro telespectador, recomeçar não é nada fácil. É tentar acreditar que ainda é capaz de fazer de novo e muitas vezes muito melhor. Aproveite a oportunidade para ler um trecho de um poema de grande sabedoria de Carlos Drummond de Andrade. O poema é Recomeçar. Diz assim: recomeçar, não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante é acreditar em você de novo. Hilton, quais são as vantagens de fazermos de vez em quando um balanço de nossas vidas? Fazer um balanço em nossas vidas é de extrema importância. Eu acho que você já deve ter parado em algum momento, já deve ter sentido aquele peso nas suas costas e ter se colocado naquele momento de dúvida. E agora? Faço ou não faço? Aliás, a nossa vida toda ela é feita de dúvidas. Nós temos que fazer escolhas constantemente. E o mais interessante das escolhas é que toda escolha representa uma renúncia. Tudo aquilo que eu escolho traz também, por consequência, uma renúncia. Então, eu posso escolher estar aqui falando para vocês, posso também escolher não estar. Você pode escolher estar aí me assistindo, pode escolher não estar. Você pode escolher estudar, pode escolher ir à praia, você pode escolher ir ao shopping, você pode escolher ir trabalhar. Enfim, o tempo todo nós fazemos escolhas. E isso é o que equilibra a nossa vida. Certa feita, um professor chegou à sua sala de aula e encontrou os alunos todos brincando e ele trouxe um pote de vidro. Mostrou o pote, colocou algumas bolas de beisebol dentro desse pote e lançou a primeira pergunta. Perguntou aos alunos se o pote estava cheio. E os alunos em coro disseram, está cheio. Ele não ficou satisfeito e pegou algumas outras bolas, umas bolas de beisebol. E pegou essas bolas de beisebol que já estavam dentro do pote e acrescentou a essas bolas de beisebol que estavam dentro do pote algumas bolas de gude. E aí voltou a perguntar, e agora, esse pote está cheio? Os alunos perceberam que as bolas de gude rapidamente encontraram espaço entre as bolas de beisebol. E aí os alunos disseram, sim, agora está cheia. E ele, não satisfeito, pegou uma caixinha, nessa caixinha continha areia, e derramou a areia dentro desse mesmo pote. E a areia fina rapidamente encontrou um espaço entre as bolas de beisebol e as bolas de gude. E ele voltou a perguntar, e agora está cheia? E os alunos disseram, agora sim, professor. Agora, professor, esse pote está cheio. Ele, não satisfeito, pegou um copo de café líquido e derramou o café sobre o pote de vidro, sobre a areia, e a areia sugou o líquido e até que sobrou um espaço até a borda do pote. Os alunos ficaram sem entender exatamente o que é que estava acontecendo e o professor disse o seguinte, meus alunos, a nossa vida ela pode ser representada por esse pote de vidro. O tempo todo nós buscamos preenchê-la.
as bolas de beisebol, as bolas maiores, nós podemos compará-las às coisas que são imprescindíveis à nossa existência, como a presença de Deus em nossas vidas, a nossa família, os nossos verdadeiros amigos, coisas que por si só já tornariam a nossa vida preenchida. Mas nós sabemos muito bem que nós não vivemos apenas dessas coisas essenciais. Existem coisas que são importantes, como o nosso trabalho, como o nosso lazer, o nosso divertimento, enfim, coisas que nós podemos comparar às bolas de gude. São coisas que, aliadas às coisas essenciais, são coisas importantes. E aí torna a nossa vida ainda mais repleta, ainda mais preenchida. Mas só que nem tudo na vida são flores. E existe areia no nosso caminho. A areia, ela serve para representar aquilo que existe de menos importante na nossa existência. E o mais interessante de tudo é que nós não devemos dar prioridade à areia. Observe que se nós tivéssemos colocado a areia primeiro, talvez não tivesse espaço para as bolas de beisebol e para as bolas de gude, ou seja, as coisas essenciais e as coisas importantes. Portanto, fazer um balanço da vida é saber equilibrar isso daí. O que é que tem de bom na nossa vida e o que é que tem de ruim e que deve fazer parte, mas não precisa ser prioritário. Um aluno levantou a mão e disse: professor, e onde é que entra o café nessa história? E ele disse: meu aluno, o café é só para mostrar que não importa o quanto esteja cheia a nossa vida, se nós quisermos, sempre vai haver espaço para nós tomarmos um café com a pessoa que nós gostamos. E isso é qualidade de vida. Isso é saber fazer um balanço equilibrado, equânime da nossa existência. Colocar na balança aquilo que é bom e aquilo que deve ser melhorado. Assim as pessoas crescem, assim as pessoas se desenvolvem, assim as pessoas evoluem. Espero que você evolua também. É interessante observar. Tantas e tantas vezes nós tememos fazer um balanço de nossas vidas e todo dia estamos tomando decisões. Estamos fazendo um balanço, porque em cada decisão há perdas e ganhos. Estamos avaliando e reavaliando, avaliando e reavaliando. Essa é a dinâmica da vida, independente da nossa vontade. Estaremos de volta em instantes com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você.